É como eu sempre falo, casais para darem certo, para ficarem juntos mesmo, das duas, uma, ou ambos são saudáveis mentalmente, ou ambas as partes são doentias. É impossível uma pessoa saudável permanecer por muito tempo, a vida toda, ao lado de uma pessoa mentalmente doentia. Por quê? Porque uma pessoa saudável, ela vai querer trocar afeto. E o narcisista, ele não tem nada para trocar, ele não tem afeto, é uma pessoa que não tem sentimento. Então, a pessoa saudável não vai querer seguir por muito tempo com esse relacionamento. A criança, para se desenvolver satisfatoriamente, saudável, essa criança precisa trocar com algum adulto, com alguma outra pessoa. Geralmente, ou o pai, ou a mãe, ou ambos. Com quem cuida dela, com quem a cria e educa. Eu cheguei a ver foto da Monique Medeiros e do menino Henri Borel. Parece que eles estavam deitados, se eu não me engano, mas parecem assim, dois recortes. Recortaram uma foto dela, recortaram uma foto dele e juntaram. Fizeram uma colagem, porque não parece que os dois estão. Não parece haver cumplicidade naquela cena. Parece que ela está naquele mundo dela, naquele delírio, e a criança ali esperando por uma migalhinha de afeto, esperando por um olhar daquela mãe. E esse olhar, em se tratando de um narcisista, ele não vem. Olha só que coisa mais interessante. Eu descobri lendo, relendo aqui no canal o livro do padre Fábio de Mello. Eu já contei aqui no canal que eu sofri incesto emocional. E relendo este livro, eu entendi certas questões que até então eu não havia entendido. Eu levei essas questões à minha psicóloga e ela também ficou sem entender nada. A questão é a seguinte: aos 16 anos de idade, eu tive o meu primeiro namorado. E essa foi a primeira pessoa que eu senti que olhou para mim de verdade. E foi ali, neste momento, que eu saí daquela situação de incesto emocional. Eu olhava nos olhos daquela pessoa, porque quando a gente gosta muito de alguém, a gente se comunica por olhares. A gente não precisa nem falar nada. Ou então a gente fala e é tão baixinho, é por sussurro, não é verdade? Então eu olhava nos olhos daquela pessoa e ela olhando nos meus, dentro da minha cabeça eu ouvia: sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. E eu não entendia nada, eu falava: nossa, como assim? Sou eu, sou eu. A minha psicóloga também não entendeu.
Mas o que diz o padre Fábio de Mello no livro Quem Me Roubou de Mim? Nós já somos, mas nós não sabemos quem nós somos. E a descoberta de nós mesmos requer um esforço, requer conquista. É através do olhar do outro que nós descobrimos que nós não somos o outro. O outro é o outro. Eu sou eu. Você que me assiste é você. É o olhar do outro que nos devolve a nós mesmos. Foi através desse olhar dessa pessoa, quando eu estava com 16 anos, que eu parei de me confundir com o meu narcisista mais ferrenho, porque até então ele e eu éramos uma pessoa só. Eu sei que soa estranho isso, mas é essa a verdade, porque o meu narcisista mais ferrenho, até os meus 15 anos, nunca eu havia sentido que me tratavam como pessoa. Eu sentia que me tratavam como objeto. Por isso mesmo eu não era respeitada, eu era obrigada a exercer o papel que me deram, e esse papel não era um papel muito bom. E eu sofria muito com isso. Essa pessoa com quem eu namorei aos 16 anos de idade, ela não faz ideia da importância que ela teve e tem na minha vida. Quanto mais o tempo passa, mais eu descubro quão importante essa pessoa foi. É emocionante. Eu fiquei muito pouco tempo com essa pessoa, mas foi tempo suficiente para se tornar inesquecível e marcante. Me ajudou muito. Eu sou muito grata a Deus por isso. Eu sou muito grata a Deus por tudo. Aliás. As crianças são muito carentes desse olhar. Na verdade, todos nós precisamos desse olhar que nos devolve a nós mesmos. Mas as crianças elas precisam desse olhar, porque senão elas atrasam na vida. Elas ficam impossibilitadas de darem um passo à frente na adolescência. Elas não conseguem travar outros relacionamentos. Um relacionamento amoroso, de verdade. Elas ficam esperando, essas crianças ficam esperando por esse olhar do cuidador, do educador delas. É como se esse olhar desse um aval para elas seguirem adiante. Eu lembro que o dia que eu prestei mais atenção naquele filme Meu Primeiro Amor, eu chorei muito. Eu falei, nossa, eu me reconheci ali de alguma forma. Aquela garotinha, ela, se eu não me engano, ela até se jogava no chão para chamar a atenção daquele pai. Não é? Ela era uma garotinha muito carente, ela precisava do olhar daquele pai para se desenvolver. Então, nossa, eu chorei muito quando eu vi essa cena, já mais madura, que eu entendi o que se passava ali, que era uma garotinha carente. Esse menininho Henri iria crescer muito carente, sem o olhar da mãe. Ele tinha o olhar do pai, muito provavelmente, mas eu não sei se era satisfatório.
para ele esse olhar do pai. Talvez ele ficasse esperando pelo olhar da mãe. E a mãe não tem condições de olhar e ver o outro. Eu vou voltar aqui um pouquinho ao texto para não nos perdermos, para não ficar sem sentido. Narcisistas têm uma preocupação muito grande com a própria imagem, com o que as pessoas vão falar deles. Narcisistas querem ser aplaudidos, gostam de chamar a atenção. Por isso, vivem uma vida de fachada, exibem uma vida que não é real, já que nada sentem, se contentam com a aparência. Quem não tem essência vive de aparência. Tem que se contentar com uma felicidade falsa. A gente só não pode ter uma visão reducionista do problema e confundir narciso com narcisista. O fato de uma pessoa ser vaidosa, gostar de cuidar do corpo, da aparência, não faz dela narcisista, porque narcisista é o maligno, é o perverso. Uma pessoa narcisa até pode ser narcisista, mas não é necessariamente narcisista. Agora, todo narcisista é narciso, é vaidoso ao extremo. Só que essa vaidade pode não ser em relação à estética, ao corpo, ao físico. Isso mesmo. Eu conheço narcisista que parece um mendigo. Não se importa nem um pouco com a aparência do corpo físico. Mas é uma pessoa que se gaba demais das suas conquistas materiais, da sua profissão, das suas conquistas, do seu sucesso, dos seus bens. Na verdade, eu acho que esses casos abordados pela mídia, em que crianças são maltratadas e MORTAS, muitos desses casos, se não todos não, porque é muita coisa, todos é muita coisa, mas grande parte desses casos, a maioria, deve se tratar de narcisismo. Mas a mídia parece que ela está camuflando, ela está encobrindo o real problema do narcisismo, meio que confundindo narciso com narcisista. No caso do menino Henri Borel, a mãe, por ser muito vaidosa fisicamente, não deixou dúvidas de que se tratava de uma pessoa narcisa e narcisista. Narcisa porque ela é muito vaidosa, isso é evidente, mas é narcisista não porque ela é vaidosa, mas ela é narcisista por quê? Porque ela entregou o filho nas mãos de uma pessoa predadora. Ela sabia muito bem com quem ela estava se relacionando.
Ela sabia que o filho estava sofrendo maus tratos e mesmo assim ela aceitou, ela assumiu o resultado MORTE da criança. Então, por isso ela é narcisista. Por isso e muito provavelmente por muitas outras coisas. Aquele caso, por exemplo, da advogada que foi morta pelo irmão, deve se tratar de narcisismo. A mãe talvez seja narcisista, mas a mídia não fala absolutamente nada a respeito. Então, aprendam sobre narcisismo. Procurem informações a esse respeito, porque a mídia, ela vai sempre encobrir. Não é verdade? Ai, a gente tem que ser curioso. Fazer pesquisas próprias a respeito desse tipo de tema. Narcisistas não sentem nada pelos outros, nem amor, nem afeto de mãe. Por isso, não protegem os filhos. Pelo contrário, abusam deles e são capazes de entregá-los nas mãos de outros predadores. Parece ter sido isso o que aconteceu neste caso do menino Henri Borel. De acordo com, com os fatos apurados pela investigação do crime. Narcisistas são assim mesmo. Ou eles monopolizam e querem com exclusividade abusar de uma vítima, ou então eles se unem a outros narcisistas, no caso psicopata, para juntas judiarem daquela vítima. Eu já fui posta nas mãos de outros predadores, né? O predador me colocou nas mãos de outros predadores. Sofri demais da conta. Mas eu sou forte. Por que eu acho que narcisistas abusam das suas vítimas? Porque as vítimas, na cabeça dos narcisistas, desses abusadores, desses predadores, parecem ser fracas. Então, nós vítimas aguentamos firme e a gente começa a superar a situação toda, as sequelas, depois de conhecer o problema do narcisismo, que não é nosso, mas é do outro. E com essa superação, a gente mostra a esses predadores que nós não somos fracos, nós não somos frágeis, e a gente passa a obter respeito deles. Interessante, não? Eu ainda tenho problemas com o meu narcisista, mas ferrenho, porque parece que ele é histriônico também. Então, é o histriônico que dá as caras quando tem outras pessoas no ambiente. Quando tem plateia, o histriônico dá as caras. Mas com o narcisista, não, eu não me deixo vampirizar mais, eu não me deixo abusar mais. Então, o narcisista até provoca de vez em quando, mas é muito raro eu cair em alguma provocação. Eu tenho que estar em um dia de maior vulnerabilidade
para me deixar levar, mas mesmo assim, hoje eu exerço a autoridade na minha vida e com isso eu estou sim impondo limites, estou merecendo, por assim dizer, o respeito dos narcisistas. Quem diria, hein? Uau! Se eu consigo, qualquer vítima de abusador narcisista, psicopata, etc e tal, consegue também. Todas as vítimas podem conseguir o mesmo. Monique diz se orgulhar da mãe que ela se tornou. É sempre ela. Ela se orgulha de si mesma. Imagina se não. Isso me lembra algo. Uma frase que narcisistas gostam de usar quando o filho é elogiado por alguém. Filho de peixe, peixinho é. Ou então, filho de peixe, você queria o quê? Já ouvi muito isso. Quem nunca ouviu? Narcisista só elogia falsamente, meio com ódio, ou aceita que alguém elogie a sua vítima quando ele pode obter alguma vantagem a partir desse elogio, como no caso do filho. Ah, mas filho de peixe, peixinho quer dizer. Se esse peixinho é bom, é por causa do peixão. Olha o peixão. Olha o peixão aqui. Então, ele sempre vai ser o superior. O filho dele é peixinho, agora ele é o peixão. Certo? Já me aconteceu assim. De o narcisista me desqualificar e eu ser irônica com ele. Eu falar, eu sei, você que é o maravilhoso. Aí, o que esse narcisista virou e falou pra mim, delirando. Ai, adoro quando você reconhece que sou maravilhoso. Aí eu, putz, a pessoa não consegue entender uma ironia. Na verdade, não é nem que a pessoa de repente não consiga entender a ironia, mas eu acho que se trata mais de dissonância cognitiva mesmo. O que é dissonância cognitiva? Quem ler o livro 1984, lá no final, nas críticas ao livro, tem uma partezinha que fala bastante sobre a dissonância cognitiva, que é o conveniente para o momento. Narcisistas agem por dissonância cognitiva, ou seja, por conveniência. Narcisista falou A porque agora é conveniente falar A. Se dentro de 2 minutos deixar de ser conveniente A, ele diz que é B. Exemplo, no nosso mundo atual de dissonância cognitiva, todo mundo sabe que ter bombas nucleares não deveria ser considerado conveniente, em razão do perigo que esse tipo de arsenal bélico significa.
Mas, como o país X desenvolve arsenal bélico nuclear, então se torna conveniente que outros países também venham a ter o seu arsenal bélico, entende? É inconveniente, mas torna-se conveniente de acordo com o contexto. Isso é dissonância cognitiva. O nosso mundo é muito narcisista. É muito doentio, não é não? Por mim acabaria com essas armas todas, sabe? O mundo acabaria com essas armas todas, seríamos todos felizes. Seria um sonho, mas quem está no poder não funciona. É narcisista, é psicopata, por isso que nós corremos todo esse perigo que corremos. Só Jesus na causa. Eu estou à espera dele. Jesus está voltando. Mas outro dia eu fiz uma viagenzinha para tirar uma pintinha do dedo, outra aqui do braço. Estou com pontinho. E eu vi várias plaquinhas, inúmeras plaquinhas de Jesus está voltando. Nunca vi tantas plaquinhas de Jesus está voltando.